No exato momento em que você abre a boca para se explicar, você já perdeu. Não importa o quão certo você esteja, não importa a lógica, não importa a verdade. Explique-se. E você se colocou de joelhos. Imagine a cena. Uma acusação jogada em uma reunião. Um comentário venenoso em um jantar. Alguém distorce suas palavras em público. Seu corpo reage antes da sua mente. O peito esquenta. O coração acelera. O cortisol invade o sangue. E o seu cérebro grita. Corrige isso agora. Se explica. Se defende. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Quem explica, se submete. Quem se defende, aceita a autoridade do outro. O mundo não te julga pela verdade do que você diz. O mundo te julga pela necessidade que você demonstra. No segundo em que você começa a se justificar, você entrega sua garganta ao oponente. Você entra no tribunal deles. Você aceita as regras deles. Você vira o réu. E agora eu te faço uma pergunta que pode mudar tudo. Por que a opinião de alguém comum ainda tem poder de roubar sua paz? Por que uma frase mal colocada consegue te desestabilizar por horas ou dias? A resposta é simples e desconfortável, porque ainda existe dentro de você uma parte infantil que implora para ser compreendida. E enquanto essa parte existir, você será manipulável. Hoje, você não vai aprender a argumentar melhor. Você não vai aprender respostas inteligentes. Você não vai aprender a se impor falando. Hoje, você vai aprender a parar de precisar se explicar. E isso não é sobre ser educado. Não é sobre ser gentil. Não é sobre ser bonzinho. É sobre soberania psicológica. Essa mudança não vem de frases motivacionais baratas. Ela vem de um choque de paradigma. Maquiavel já entendia isso há séculos. Poder não é estar certo. Poder é controlar o frame. Quem controla a moldura da realidade não precisa se justificar dentro dela. No momento em que você se defende, você entra na moldura do outro. Você aceita o papel que ele criou para você. Mas me diga, quem decidiu que você deve explicações? Quem coroou essas pessoas como juízes da sua existência? A verdade brutal é esta. Esse tribunal só existe na sua mente. E enquanto você continuar respondendo a ele, continuará vivendo como réu. Se você tiver coragem de matar essa necessidade de aprovação, se tiver coragem de deixar que pensem o que quiserem, se tiver coragem de não ser compreendido, você se torna perigoso. Na próxima parte, você vai entender de onde nasce essa compulsão por se explicar, como ela foi instalada ainda na infância, e como desmontar o tribunal invisível que governa suas reações até hoje. Assista até o final. Ou você continua sendo o réu, ou aprende a nunca mais sentar nesse banco. Lição 1. O tribunal imaginário. A sua necessidade de se explicar não surgiu agora. Ela foi instalada cedo. Quando você era criança, explicar era defesa. Explicar era proteção. Explicar era evitar punição. Não fui eu. Eu só tentei ajudar. Desculpa. Eu não quis dizer isso. Naquela fase, justificar-se mantinha você seguro. O problema é que o corpo cresceu, mas a mente ficou presa ali. Hoje você projeta autoridade em qualquer pessoa, no chefe, no colega, no estranho que comenta na internet. Cada crítica vira julgamento. Cada discordância vira ameaça. Mas aqui está a quebra do feitiço. Esse tribunal não existe. Não há juiz, não há júri, não há sentença. Existe apenas você e a história que você decide obedecer. Quando você para de tratar os outros como juízes, as acusações mudam de forma. Elas deixam de ser sentenças e passam a ser apenas ruído. Lição 2. Respeito versus compreensão. Maquiavel entendeu algo que ainda incomoda. É mais seguro ser temido do que amado. No mundo moderno, isso significa: é mais seguro ser respeitado do que ser compreendido. Quando você corre para se explicar, você pede entendimento. E ao pedir entendimento, você abdica de status. Um rei não explica seus decretos. Um leão não justifica sua caça. No instante em que você começa a dar razões, você envia uma mensagem silenciosa. Minha estabilidade depende da sua concordância. E nesse momento, você entrega a chave da sua casa. Pessoas fortes não são compreendidas. Elas são aceitas ou evitadas. Lição 3. O vácuo psicológico. Imagine a cena. Um ataque direto. Você está sendo egoísta.
Você sempre faz isso. O antigo você reage, explica, se defende, se expõe. O você soberano faz o oposto. Silêncio. Contato visual firme. Rosto neutro. Respiração controlada. 5 segundos. O cérebro humano entra em tensão diante do silêncio no conflito, porque o silêncio cria um vácuo, e vácuos puxam tudo para dentro. Quem atacou começa a sentir o peso. A tensão retorna para ele. A voz falha. A necessidade de se explicar surge do outro lado. O poder muda de mãos. Você não venceu discutindo. Você venceu não jogando o jogo. Na próxima parte você vai aprender o que fazer quando precisa falar. Como usar palavras sem jamais se defender e como transformar ataques em pó sem perder a autoridade. Lição 4. Concordar e ampliar. Nem toda situação permite silêncio. Às vezes, você precisa falar, mas nunca para se defender. Defesa valida o ataque. Fortalece o agressor. A alternativa é usar a força do outro contra ele mesmo. Isso se chama concordar e ampliar. Se alguém diz, você é obcecado por dinheiro, o reativo responde, não, eu só quero dar uma vida melhor para minha família. O soberano responde, totalmente. Inclusive conto moedas imaginárias antes de dormir. Péssimo para a coluna. Quando você exagera o ataque até o absurdo, você mostra que não há ferida ali. O riso não vem da piada, vem da ausência de insegurança. E onde não há insegurança, não há onde enfiar a faca. Lição 5. O espelho sombrio. A pessoa mais poderosa em uma sala é aquela que não pode ser lida. Quando você se defende, você revela valores, revela medos, revela feridas. Se você grita, eu não sou burro, agora todos sabem onde te atingir. O silêncio, por outro lado, é um espelho escuro. Quem ataca, olha e só enxerga a própria agressividade. Isso gera desconforto, isso gera retração, isso gera recuo. Você não disse nada, mas o julgamento aconteceu. E não foi você quem foi julgado. Lição 6. De réu a juiz. Todo conflito tem uma arquitetura invisível. Existe um juiz e existe um réu. O juiz pergunta. O réu se explica. Por que você fez isso? Quem você pensa que é? O erro fatal é aceitar o papel. A regra é simples. Nunca seja o réu. Quando alguém te acusa, não responda à acusação. Analise o acusador. Se alguém pergunta, por que você sempre chega atrasado? Não explique o trânsito. Não se justifique. Pergunte com calma. Por que o meu horário afeta tanto o seu estado emocional? O foco muda. A pressão muda. O martelo muda de mãos. Agora você observa. Agora você mede. Agora você julga. Você não está mais em conflito. Está em dissecação. Na próxima parte, você vai aprender a técnica final. Como concordar sem se submeter. Como desaparecer no nevoeiro psicológico. E o desafio prático que vai te tornar intocável em 7 dias. Continue, porque agora você não reage. Você controla. Lição 7. A amabilidade distante. Existe uma forma de poder que não precisa de confronto. É a postura de quem observa sem se misturar. Nietzsche chamava isso de distância soberana. Na prática, é simples. Quando alguém tenta te provocar, você não reage com raiva nem com submissão. Você reage com leveza, um sorriso contido, um olhar tranquilo, uma calma quase divertida, como um adulto observando uma criança fazendo birra. Se alguém te chama de arrogante, não negue. Diga apenas, prefiro confiante, mas entendo que você precise de rótulos. Isso encerra o ataque, sem defesa, sem explicação, sem desgaste. A opinião do outro não entra na sua cidadela. Lição 8. A técnica do nevoeiro. Às vezes, o movimento mais agressivo é concordar, mas não a concordância da submissão, a concordância do vazio. Se alguém grita seus defeitos, olhe nos olhos e diga calmamente, você está certo. E pare. Não explique. Não complemente. Não reaja. É como jogar uma pedra na névoa. Não há impacto. Não há rebote. A acusação cai no chão sem onde se apoiar. Você assume o fato, mas nunca aceita o rótulo. A ação pode ser sua. A identidade, não. Lição 9. A integração da sombra. Nada disso funciona se for apenas técnica. A verdadeira invulnerabilidade nasce do autoconhecimento brutal. Quando alguém te ataca, só dói se tocar em algo que você nega em si. Se eu disser que sua pele é azul, você ri.
porque sabe que não é verdade. Mas se eu te chamar de fracassado e você se defende, é porque uma parte sua tem medo disso ser real. A defesa definitiva não é verbal, é interna. Quando você aceita sua capacidade de errar, de falhar, de ser egoísta, de ser imperfeito, ninguém mais consegue usar isso contra você. Você se torna transparente. As flechas atravessam. Agora, o desafio. Durante os próximos 7 dias, você vai praticar o jogo chamado Defesa Zero. Nenhuma explicação. Nenhuma justificativa. Chegou atrasado? Cheguei atrasado. Foi mal interpretado? Deixe que interpretem. Sinta o desconforto de não ser o agradável, de não ser o compreendido, de não ser o bonzinho. Observe. Primeiro vem a confusão, depois o respeito. E por fim, um magnetismo silencioso. Nada comunica mais poder do que alguém que não precisa se explicar para existir. Recapitulando, pare de ser o réu. Use o silêncio como vácuo. Nunca priorize ser compreendido em vez de ser respeitado. Esse conhecimento é uma arma. Use para a autodefesa, nunca para a agressão. Não seja o predador, mas torne-se perigoso o suficiente para que ninguém ouse te atacar. Se você chegou até aqui, já sabe. A partir de agora, você não responde ao tribunal. Você não pede validação. Você não implora entendimento. A partir de agora, você é o único soberano da sua realidade.